A região sudeste, principalmente São Paulo, vem sendo atingida por uma onda de forte calor. Hoje a gente já não observa, pelo menos em São Paulo, tanta intensidade, mas a previsão diz que não poderemos contar com isso para toda a semana. Por isso a gente recebe quem está aqui com a gente e esclarece o porquê desse fenômeno. É a meteorologista da Somar Meteorologia, Doris Palma. Doris, bom dia, bem-vinda. Obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos que nos assistem. Eu que agradeço. Imagina. Doris, então já começa contando pra gente um pouquinho de como deve ser, como fica a previsão do tempo para essa semana na região sudeste, especialmente em São Paulo. Por que esse refresco, essa volta depois do calorão? Olha, entre ontem e hoje, a gente teve uma passagem de uma frente fria na região sudeste do país. E por isso, ontem o dia já ficou um pouco ameno. Tivemos registro de chuva na capital paulista e também em grande parte do estado de São Paulo. E hoje a chuva se concentrou mais no Rio de Janeiro. Inclusive tivemos fortes temporais, com muito vendaval, muitas destruições espalhadas pelo estado, especialmente na cidade de São Gonçalo. Ao longo dos próximos dias, essa frente fria vai embora. E uma massa de ar mais seco tende a predominar sobre todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E por isso as temperaturas vão subir rapidamente. Essa massa de ar seco, ela está associada, Adriana, a um sistema de alta pressão atmosférica, que consegue inibir a formação de nuvens carregadas. E por isso, sem chuva e com os ventos soprando do quadrante norte e noroeste, as temperaturas tendem a subir muito rapidamente. Amanhã a previsão já é de temperaturas acima dos 30 graus em São Paulo, e temos expectativa para a quebra de recordes de maior temperatura do ano e maior temperatura de alguns anos em capitais como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte. Então, muita atenção ao longo dessa semana, especialmente para o calor intenso que será observado no Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul também, e também especialmente no Rio de Janeiro e Minas Gerais. A partir do final de semana, todo esse calor começa a diminuir por conta da chegada de uma outra frente fria, que deve dar um alívio ao calor, especialmente entre Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Então é isso, temos sim expectativa para máximas em torno dos 37 graus em São Paulo, 36 graus em Curitiba e 40 graus no Rio de Janeiro. Realmente a primavera chegou e ela chegou com tudo, com essas temperaturas muito elevadas, Adriana. Realmente, hein, Doris? Minha nossa, que calorão. Aqui em São Paulo diz que os termômetros podem bater até os 36 graus ainda essa semana, é isso mesmo? E conta pra gente, esse sistema todo de passagem de frentes frias mais breves e depois de calorão forte de novo, é tradicional da estação da primavera ou esse ano as coisas estão um pouquinho diferentes? E o que esperar pro verão, então, hein? Sim, é bastante comum na primavera, a gente ainda tem o avanço de frentes frias mais frequentes. Esses sistemas, eles avançam de forma mais numerosa, temos mais presenças de frentes frias no período do inverno, claro, mas na primavera a gente ainda tem sim esses sistemas atuando aqui na região sul, sudeste e também no centro-oeste do país. E por isso, a gente chama essa condição dessa rápida elevação nas temperaturas e depois uma queda brusca, em períodos de chuva contínua, de situação pré-frontal, ou seja, antes da chegada de uma frente fria, a gente tem os ventos soprando do quadrante norte e noroeste, e por isso as temperaturas sobem rapidamente antes da chegada desse sistema. Mas já no final de semana, ele chega ao estado de São Paulo e causa essa queda brusca nas temperaturas que a gente vai observar. Então é até bastante comum, né, que as pessoas falem, nossa, estava todo esse calor e do nada vem esse temporal super forte. E normalmente é por causa exatamente desse padrão. Antes da frente fria chegar, as temperaturas sobem, as rajadas de vento ganham força e quando esse sistema avança, aí as temperaturas sofrem uma queda brusca e volta a chover. E esse choque entre a massa de ar frio e a massa de ar quente causa todos esses temporais que a gente observa especialmente na primavera e no verão. Agora, para o verão, como você perguntou, as temperaturas elas tendem até a ser abaixo da média no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e na região sul.
ainda o calor predomina com temperaturas acima da média ao longo de todo o período, Adriana. Então tá, porque já estava dando um pouco de medo do que havia aí pela frente no verão, se a primavera já estava assim batendo 36 graus, 40 lá no Rio de Janeiro. Pelo menos os cariocas também têm uma prainha, né, Doris? Nós aqui estamos em São Paulo, não contamos com isso. E bem como você falou, né, às vezes a gente sai já com garrafinha d'água, com roupa bastante fresca, esperando aí aquelas temperaturas bem altas mesmo, e aí vem chuva e você esqueceu o guarda-chuva, não sabe nem mais se leva, se não leva quando sai de casa. Às vezes até tomar uma chuvinha é gostoso, porque as temperaturas continuam mais altas, né? Mas fala pra gente, a gente brinca um pouco com relação a isso, mas as regiões que estão sofrendo com queimadas, né, são vários estados do Brasil, não tem graça, a situação é preocupante, né? E a chuva, ela é bem-vinda. Você tem alguma informação sobre essas regiões? O que deve vir para elas aí pela frente? Essas chuvinhas devem passar lá pelas regiões de Minas, Amazonas também? Olha, Adriana, por enquanto, pelo menos até essa primeira quinzena do mês de outubro, o tempo seco ainda vai prevalecer, especialmente no centro-oeste, na região do Pantanal e Cerrado do Brasil. Na região amazônica, a gente tem até alguns períodos de chuva, mas por enquanto essa chuva é muito isolada. São pancadas muito isoladas de chuva que não conseguem acumular volumes tão expressivos a ponto de reverter esse quadro de incêndios da região. Para a região do Pantanal, que vem chamando muita atenção nesse ano, a chuva mais frequente é prevista somente para o final de outubro. Então ainda teremos um período um pouco mais seco de chuva, um período mais seco nessa região, e sempre fica o alerta, especialmente para o aumento no foco de incêndio, tanto na região do Pantanal, quanto no centro-oeste e norte paulista, que vem sofrendo bastante com essas queimadas, e também em grande parte do Brasil de forma geral, né, Adriana? Esse ano realmente vem chamando bastante atenção esse aumento no número de focos de queimada, mas a chuva só consegue espalhar de forma bastante expressiva e generalizada para o Brasil a partir da segunda quinzena de outubro. Mas, Doris, os meteorologistas, eles observam mudanças com relação ao tempo aqui no nosso país devido ao aquecimento global, a atitudes do homem, do ser humano que interfere na natureza, ou está tudo andando conforme as leis da natureza mesmo, climáticas? Em relação à chuva, Renata, nesse período de inverno, no último inverno, a gente teve anomalias de chuva abaixo da média na região centro-oeste do país, e também em algumas áreas da região norte, mas essas anomalias de chuva abaixo ou acima da média, por enquanto, elas fazem parte da variabilidade climática que já é esperada. Para a gente saber se determinada chuva ou evento de seca, ele foi efeito de mudanças climáticas, a gente precisa não só analisar aquele evento, mas também como um conjunto de eventos, uma série histórica. A gente sabe que a temperatura do planeta está aumentando, já existem diversos estudos sobre isso, e essas temperaturas aumentando, elas conseguem mudar todo o padrão de circulação da atmosfera, mas é aquilo, a gente precisa analisar diversos eventos em conjunto para saber se há ou não efeito das mudanças climáticas em determinada região. Então, por enquanto, é cedo para falar, mas a gente sabe que no Pantanal já é o maior número de queimadas em 22 anos, as temperaturas estão mais elevadas na região, e com temperaturas mais elevadas e o tempo mais seco, que predomina ao longo do inverno, que é bastante comum nessa região, a gente teve esse aumento no número de focos de queimada, Adriana. Sim, preocupante. Obrigada pelas explicações. Até essa pergunta que eu te fiz é bastante complexa, né? Eu sei disso, perdão. Agora, Doris, para encerrar, porque você é ótima e traduz para a gente esses assuntos meteorológicos, muitas vezes tão complicados de entender, de uma forma bem facinha. A gente falava sobre essa situação da primavera agora, essa semana, por exemplo, em São Paulo, super calor, aí passa uma frente fria, super calor de novo, frente fria rápida de novo mais uma vez. Por que a frente fria passa tão rápido e não fica um tempinho mais na primavera, como acontece no inverno? De onde costuma vir essa frente fria que chega aqui à região sudeste, e por que ela se afasta logo? Para onde? Para o mar? Isso, exatamente. Normalmente as frentes frias elas se originam próximo à costa do Uruguai, do Rio Grande do Sul, e conseguem avançar em direção à região sudeste do país. A gente tem diversos tipos de frentes frias, de sistemas frontais, na verdade. Temos as frentes frias, temos até frentes quentes, frentes estacionárias e frentes oclusas, né, que já entra em alguns assuntos um pouco mais complexos. Mas, normalmente, as frentes estacionárias
elas que ficam alguns dias em determinadas regiões, elas têm o suporte de umidade da Amazônia que conseguem manter ela em determinada região. E a gente também tem o predomínio de um grande sistema de alta pressão atmosférica que atua no Oceano Atlântico e é bastante comum, que, dependendo da sua intensidade, consegue prender as frentes frias em determinada região. A gente teve alguns episódios de chuva no Rio de Janeiro esse ano e também no Rio Grande do Sul, que estavam associadas justamente a essa frente fria estacionária. E às vezes também, Adriana, quando as frentes frias avançam, por exemplo, em direção à região sudeste, encontram um ar muito seco, elas perdem rapidamente intensidade e por isso elas se dissipam e avançam em direção ao oceano. E por isso que às vezes a chuva vem, ocorre em um dia e depois no outro já está bastante abafado. Sim. Justamente por conta desse choque entre as massas de ar quente e seco, e a frente fria não encontra suporte o suficiente para continuar ali naquela região. Tá, ok. E assim vão passando as estações, né? Cada uma com as suas características. Para a gente encerrar, mesmo essas pancadas de chuva agora da primavera não tem potencial para provocar alagamentos, por exemplo, em São Paulo, né? Isso é mais lá para março, né? As chuvas do verão. Olha, por enquanto, para São Paulo em específico, a gente não tem expectativa de volumes tão elevados de chuva para causar pontos de alagamentos, enfim, demais transtornos na região. A gente observa alguns transtornos, especialmente em áreas costeiras, como ocorre no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem uma topografia muito específica e quando chove ali naquela região, os volumes são muito elevados e por isso os transtornos, né, eles são muito favorecidos por conta dessas pancadas de chuva. Então, na capital paulista, por enquanto, na primavera, a chuva vem com trovoadas, até mesmo algum eventual queda de granizo, mas potencial para alagamentos. Por enquanto, não temos expectativa para volumes tão elevados. Mas já em áreas costeiras do litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, aí sim, fica o alerta para essas pancadas de chuva, pois os volumes podem ser bastante elevados, Adriana. E a gente não quer ver aquelas cenas, né, de deslizamentos e afins. Bom, lembrando que é uma previsão, né, embasada em muito estudo, né, que vocês meteorologistas fazem ao longo de todo o ano, mas que a natureza ninguém manda nela, né, tudo pode acontecer, surpresas inclusive. Obrigada, viu, pela entrevista, deixa eu agradecer, desejar uma boa terça-feira para Doris Palma, meteorologista da Somar Meteorologia. Valeu, Doris, até uma próxima, viu, espero que em breve. Obrigada eu, Adriana, uma ótima semana para vocês também e muito cuidado com o calor, hein? Pois é, já sai de casa com roupa fresca e guarda-chuva. Valeu!